Então, pessoal, já queria deixar meu comentário aqui para falar sobre essas profecias de São Vicente. Bate muito com a realidade que a gente está vivendo. Também lembra bastante sobre a parte do Matrix, que as máquinas dominam a Terra e o Sol, a luz do Sol e da Lua para a Terra não chega. Então parece que é um mundo escuro, um mundo dark, um mundo apagado. Um outro ponto, né, que a gente vê que como tá a sociedade atual, o dinheiro e a moeda ele está muito desvalorizada. A gente está encaminhando para um sistema fascista, de fato, para nos controlar. Pense numa profecia assustadora. São Vicente Ferrer, famoso missionário dominicano, nascido em Valência no dia 23 de janeiro de 1350. Vicente Ferrer é o santo padroeiro dos construtores porque ele edificou o corpo de Cristo. Na igreja nós celebramos sua festa em 5 de abril, e na história da igreja, poucos santos podem vangloriar-se do sucesso registrado por Vicente Ferrer. Ele converteu milhares de judeus, incluindo rabinos e muçulmanos, ao catolicismo. E ele é acreditado por realizar curas milagrosas até mesmo dentro do ventre da sua mãe. Ele conseguia realizar esses milagres. E ele tem um outro feito que é menos conhecido, que são as suas profecias aterrorizantes sobre o fim dos tempos, o anticristo e o julgamento final. O que o anjo apocalíptico tem a dizer à igreja sobre o fim dos tempos e como devemos nos preparar para a tribulação em relação ao fim dos tempos? Aqui é o Hermes, sejam bem-vindos ao canal. E antes de falar sobre as profecias desse santo, eu queria dedicar algum tempo agora aqui no início do vídeo para te apresentar como que é a vida inicial de São Vicente Ferrer. Ele é um santo que está entre os maiores na história da igreja. No entanto, seu legado foi amplamente esquecido ou censurado, né? Mesmo quando seu nome é mencionado, geralmente é vago e não justifica sua verdadeira magnificência. A este santo, que realizou mais milagres diários do que qualquer outro santo já fez. E além disso, não se fala sobre a natureza de seus milagres. Frequentemente, enquanto muitos santos são celebrados por curar os aleijados ou curar os cegos, tais milagres eram tão comuns para este santo que a maioria não foi registrada. O santo em questão é o São Vicente Ferrer. Vicente nasceu em Valência. Foi na Espanha em 23 de janeiro de 1350. Então, há muitos mistérios em torno de seu nascimento. Por exemplo, o padre Vicente teve um sonho onde conheceu um padre dominicano. E o padre lhe disse que o nome de seu filho seria ouvido por todo o mundo. E isso não era tudo. Há uma outra história sobre a sua mãe, na qual ela afirmou não ter tido nenhuma adoradora à luz para São Vicente. E São Vicente também demonstrou uma profunda devoção à sua fé durante a sua juventude. Ele se abstinha de comida às quartas-feiras e sextas-feiras, fazendo jejum. Ele também dedicava-se ao dar aos necessitados comida e alimentos. E surpreendentemente, ele nunca se restringiu à sua devoção espiritual. Então ele começou a estudar história e literatura aos 8 anos. E aos 14, ele já inicia mais uma busca por conhecimento, que o levou a estudar religião e filosofia. Quando ele completou 18 anos, ele sentiu um forte chamado para ingressar numa ordem religiosa. E ele escolheu a ordem dominicana, os frades pregadores. Começando como novo membro, Vicente enfrentou muitas dúvidas e tentações. Até mesmo seus pais tentaram convencê-lo a deixar a ordem e tornar-se um padre comum. Mas o Vicente, ele estava determinado, era aquilo que ele queria. Então ele continuou no seu crescimento, ele mesmo se inspirou, continuou inspirado nesse novo caminho dele. E após um ano desafiador, ele completou o seu treinamento e tornou-se um frade dominicano, que era o seu sonho naquela época. E ele então se dedicou nisso pelos próximos 3 anos. E nesse tempo ele começou a estudar as escrituras sagradas, até conhecê-las de cor. Ele também não abandonou suas buscas acadêmicas e até escreveu um livro sobre argumentos lógicos. A sua dedicação lhe rendeu o título de mestre em teologia sagrada. A ordem dominicana reconheceu seus talentos e o nomeou para ensinar filosofia. A fama de Vicente como pregador cresceu e em seus finais, ali no final dos seus 20 anos, ele era conhecido amplamente, não apenas por seu dom de profecia, mas também por seu profundo conhecimento da Bíblia. Os registros dizem que o seu conhecimento estava em alta naquela época, em alta demanda. Ele estava sendo muito requisitado e ele eventualmente viajou para Barcelona,
e depois para a Universidade de Lérida, onde alcançou o mais alto nível de estudo em teologia, obtendo um doutorado pelas próximas 2 décadas. Vicente tornou-se um viajante incansável pela fé. Ele viajou pela Europa, pregando o Evangelho na Inglaterra, Escócia e Irlanda, França, Suíça, Itália e pela sua nativa Espanha também. Um detalhe muito legal é que, diferente dos outros da época, ele conseguia se conectar muito bem com as pessoas que o seguiam. Ele falava como elas, era a mesma linguagem, ele explicava os contos da Bíblia, histórias de filosofia de uma maneira que eles conseguiam entender. Tem muita coisa para falar sobre a história desse santo nesse vídeo, mas se ele era tão bom assim, esse santo realizava tantos milagres, por que ele foi censurado pela Igreja Católica? De acordo com São Luís Bertrand, os ensinamentos de Vicente Ferrer foram divinamente confirmados por um número extraordinário de milagres. Bertrand acredita que Ferrer superou qualquer santo desde a época dos apóstolos em relação ao número de milagres realizados. A Igreja oficialmente reconheceu quase 1000 milagres durante o processo de canonização de Ferrer, mas historiadores atuais acreditam que o número era ainda maior, sendo que ele realizava 8 milagres por dia ao longo de 20 anos. Então, o total de milagres seria 58 mil. 58 mil milagres realizados por esse santo. E agora vamos para a parte mais interessante do vídeo, onde começa a falar sobre as profecias de Vicente para o fim do mundo. O santo, Vicente, previu que o anticristo seria um ser humano dominado por um orgulho desmedido, almejando não apenas o poder mundano, mas também a divindade, exigindo ser adorado como um deus. O poder do anticristo, segundo Vicente, seria sustentado por uma riqueza inimaginável, cumprindo assim a profecia de Daniel. Ele controlaria o ouro, a prata e todos os tesouros, utilizando essa imensa fortuna para construir um exército global e subjugar aqueles que se opuserem a ele, como descrito em Apocalipse 27. O poder do anticristo, segundo Vicente, seria sustentado por uma riqueza inimaginável, cumprindo assim a profecia de Daniel. Ele controlaria o ouro, a prata e todos os tesouros, utilizando essa imensa fortuna para construir um exército global e subjugar aqueles que se opuserem a ele, como descrito em Apocalipse 27. Vicente alertava que o anticristo usaria essa riqueza para seduzir as nações, prometendo ouro, prata e glória em troca de obediência. Essa riqueza, porém, traria consigo uma influência corruptora, obscurecendo a fé em Deus nos corações das pessoas. A luz da fé se enfraqueceria à medida que o fascínio pelas posses materiais tomasse conta, sufocando o desejo por uma vida virtuosa. A profecia de Vicente também apontavam para sinais na lua, um símbolo da igreja e da unidade dos cristãos. Assim como a lua possui fases, a igreja também passará por um período de declínio, desviando-se dos seus princípios originais. O orgulho, a pompa e a vaidade consumirão seus líderes, substituindo a misericórdia e a generosidade por ganância, simonia e usura. Virtudes antes brilhantes se transformariam em inveja e malícia. O autocontrole daria lugar à indulgência. A paz seria substituída por conflitos e a diligência seria abandonada em favor da negligência. Vicente advertiu sobre o perigo dos falsos profetas que, com falsos milagres e palavras sedutoras, tentariam enganar até mesmo os mais devotos, cumprindo as palavras de Cristo em Mateus 24. São Vicente exortava a igreja a confiar em Deus e a rejeitar qualquer milagre que não estivesse de acordo com os ensinamentos de Cristo. Somente a fé inabalável daria força para resistir aos enganos do anticristo. Ele profetizou ainda que grandes líderes religiosos se desviariam da fé, cumprindo-se a profecia de Daniel sobre as estrelas que caem do céu. Um período de grande tribulação se abateria sobre a humanidade, como jamais visto desde o início dos tempos. Mas Vicente, em meio às terríveis previsões, apontava para a esperança. Cristo, em seu infinito amor, prometeu abreviar esses dias de trevas para o bem dos fiéis. Após um reinado de terror de 3 anos e meio, o anticristo seria finalmente derrotado, marcando o início de um breve período de 45 dias para arrependimento. No entanto, muitos, ainda presos à sedução da riqueza e dos prazeres mundanos, poderiam não encontrar o caminho de volta para Deus. Vicente comparava esses tempos aos dias de Noé e Ló, quando a desobediência e a negligência para com Deus trouxeram terríveis consequências.
Um julgamento final se aproximava, marcado por um fogo devastador que consumiria os ímpios. Vicente conclamava as pessoas ao arrependimento, ao perdão e à restituição, exortando-as a se prepararem espiritualmente para o dia do juízo. Para São Vicente, Deus permite que o mal se manifeste para testar a fé da humanidade, como está escrito no livro da sabedoria. Pelas coisas que o homem peca, por elas também será atormentado. A única forma de resistir ao anticristo era rejeitando os prazeres efêmeros e buscando as recompensas eternas do reino celestial. Então, pessoal, já queria deixar meu comentário aqui para falar sobre essas profecias de São Vicente. Bate muito com a realidade que a gente está vivendo. Também lembra bastante sobre a parte do Matrix, que as máquinas dominam a Terra e o Sol, a luz do Sol e da Lua para a Terra não chega. Então parece que é um mundo escuro, um mundo dark, um mundo apagado. Um outro ponto, né, que a gente vê que como está a sociedade atual, o dinheiro e a moeda ele está muito desvalorizada, né? Então muitas pessoas recorrem até ao Bitcoin. Seria algo nosso, né, onde seria aplicado o verdadeiro cristianismo, né? Você conseguir sair desse sistema que aos poucos, de fato, está escravizando a gente, encaminhando para tirania. A gente está encaminhando para um sistema fascista, de fato, para nos controlar. Conforme diz, né, também a Bíblia. Então, essa profecia do São Vicente é bem interessante para você saber. Só que, para sua sorte, existe uma forma. Como que você pode manipular o universo com a energia que está dentro de você. Quase uma lei da atração, só que é ainda mais. Esse conhecimento é o princípio do espelho. Eu falo mais sobre isso nesse vídeo que está aí no card. É só você clicar, ou então você consegue encontrar ele aqui no canal. E é isso, pessoal. Aqui é o Hermes. Gratidão. A força está em quem persiste.